justamente com o texto de Jó, capítulo 29. Eu vou repetir a leitura desse texto, embora numa versão diferente daquela que nós projetamos. Esse texto não aparecerá na projeção. Jó 29, 1 a 4. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim. E nós dizíamos no sábado passado que Jó havia cometido uma injustiça com Deus, quando ele coloca nesse seu lamento todos os verbos, e especialmente os principais, no passado. Quando Deus me guardava, quando Deus estava comigo, quando a sua luz estava sobre a minha tenda, e etc, etc. Jó foi injusto porque sempre, quando as coisas parecem sem saída, Deus se manifesta, Deus se faz presente. Quando os judeus, as judias, por exemplo, pensavam serem destruídas, apareceu alguém que só pode ter sido movido por Deus para trazer livramento, para trazer libertação, para trazer uma orientação que pudesse colocar a salvo algumas pessoas do massacre que estava sendo imposto aos judeus. Se eu tivesse dado título, eu acabei dando título. A fala de hoje, então, o título é esse que vocês estão vendo na tela. Graça, completem comigo. Graça na desgraça. Encontrar ou perceber graça na desgraça é a maior de todas as graças. Repito. Você conseguir perceber, enxergar, sentir a graça em meio às desgraças é a maior de todas as graças. Felizes são aqueles que em meio às desgraças eles conseguem descobrir a graça. Porque a graça, ou seja, a desgraça, não é sinônimo da ausência da graça. Não é a ausência da graça que causa a desgraça. E por isso, nós precisamos ter os olhos de águia, percepção aguçada, para enxergarmos, para descobrirmos a graça em meio à desgraça. O primeiro texto que vamos projetar é de Eclesiastes 9, versículo 12, que diz assim: pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como aves que caem de repente na armadilha, ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Olha a advertência de Deus. Ninguém está imune. Quando menos esperamos, é porque dificilmente nós nos preparamos para a desgraça. Nós só nos preparamos para as coisas boas. Na revista cientista desse mês de novembro, trouxe uma reportagem, algumas reportagens sobre desgraças, ou pessoas que foram vitimadas por algumas desgraças. E uma delas chamou minha atenção por tratar-se de um amigo, de um colega, de uma pessoa, não vou dizer muito próxima, mas também não muito distante. O professor e o pastor Edilson Reis, que hoje é o diretor do curso teológico da nossa igreja aqui em São Paulo. Há algum tempo atrás, talvez há uns 6 ou 7 anos atrás, ele perdeu o seu filho mais velho com 18 anos. Ele havia, o professor, naquele tempo não era o diretor, era o professor, era um dos professores do seminário. Pela manhã, ele ministrou a primeira aula como professor do seu filho, que era o sonho. Era o sonho dele ter um filho como aluno de teologia, para que ele lecionasse teologia
teologia, a matéria que ele leciona, ao filho. E era sonho do filho ser aluno do pai, porque era seu admirador. Via no pai um exemplo, via no pai um espelho, um modelo de vida para si. Tanto é que escolheu ser pastor como pai, e o sonho era ser aluno do pai para aprender teologia com o próprio pai. E de manhã tiveram esse privilégio. Primeiro dia em que o filho foi aluno do pai. Logo após o almoço, ou mais para o final do dia, a namorada chega para passar o final de semana, passar os dias com a namorada do filho. E ele foi pegá-la na rodoviária de Porto Alegre. E ao voltar, um caminhão carregado de cana bateu contra o carro que ele estava dirigindo, juntamente com a sua namorada, e os dois morreram. O filho do pastor Elilson e a sua namorada. E o pastor Elilson foi aquele que fez o sermão fúnebre. E uma das coisas que ele disse foi o seguinte: disse, ontem o meu filho e eu realizamos um sonho que era comum a nós dois. Disse, ontem eu ministrei a primeira aula ao meu filho como aluno de teologia. E ele assistiu a primeira aula como aluno, tendo o pai como professor. E à tarde aconteceu o que aconteceu com meu filho. De repente, como disse o texto bíblico, de repente as coisas acontecem. E uma das coisas que ele falou na entrevista que ele deu para a reportagem desse mês, ele disse o seguinte: uma das coisas que me ajudou, ele foi perguntado, o que me ajudou a superar, a suportar, a transpor esse momento de crise? E ele disse, uma das coisas que me ajudou foi o conhecimento que eu tenho da experiência do patriarca Jó. Então, a vida de Jó foi uma inspiração e acabou por me ajudar nesse momento tão difícil pelo qual eu atravessei quando perdi o meu filho de 18 anos. Próximo slide. Eu estava lavando a louça quando de repente ouvi um barulho e vi a casa cair sobre o peso do avião da tarde. Segundo, pode projetar o próximo slide. Eu estava atravessando a rua quando de repente veio um carro em alto. Eu estava passando pela rua quando de repente houve uma explosão em um restaurante e eu fui jogado a 50 metros de distância. Próximo slide. Eu estava atravessando a rua quando de repente veio um carro em alta velocidade, dirigido por um motorista embriagado, e atingiu o meu cheio. Vocês já ouviram isso? Estou falando alguma coisa estranha, alheia a alguém aqui? Ou todos nós já ouvimos e já vimos alguma coisa, ou essas coisas que eu estou mencionando aqui? Acho que todos nós vimos. Eu acho que todos nós lembramos desses episódios. O que há em comum aqui? Pode, de repente, essa frase, de repente, as desgraças, elas acontecem sempre de repente. E nesse último episódio, eu poderia acrescentar ainda mais informação. De repente eu estava atravessando a rua, quando de repente veio um carro em alta velocidade, dirigido por um motorista embriagado, e atingiu o meu carro em cheio, matou a minha filha e a minha esposa e me deixou paraplégico para o resto da vida. Poderia acrescentar isso. Qual seria a sua reação? Como você reagiria? Seria possível encontrar graça em meio a esse tipo de desgraça? Próximo slide. Diz assim, aliás, repetindo aquele texto: pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar, como aves que caem de repente na armadilha, ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Daí a razão, queridos, que eu tenho insistido com a igreja a que assista essas palestras. Se o professor Elilson tivesse conhecimento da teologia do sofrimento, que tem como base no livro de Jó, possivelmente ele teria sido muito mais difícil, ele expressa isso, ele teria sido muito mais difícil suportar a dor causada pela perda de um filho de 18 anos, que havia assistido a primeira aula no curso preparatório para que 4 anos depois ele se tornasse pastor.
Uma vez eu vi no para-choque do caminhão uma frase que dizia o seguinte: sempre que eu menciono a perda de um filho em idade tão jovem, eu lembro daquele texto, dizia o seguinte: deveria ser proibido o pai enterrar o filho. Deveria mesmo. Mas quem tem o poder de proibir, não proibiu. Quem tem autoridade para fazer, não fez. Então nós temos que estar preparados. E diga-se de passagem, dificilmente alguém poderá se encontrar preparado para esse tipo de coisa. João 19 diz assim: de repente veio do deserto um vento muito forte. Eu saltei esses ares. Se puder voltar, que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos meus filhos. Todos eles, dos seus filhos, todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Essa foi uma da série de notícias ruins que foram trazidas ao patriarca, e todas elas com essa expressão: de repente aconteceu isso, isso e isso. A tragédia, normalmente, ela nos atinge de maneira inesperada, de repente, exceto quando há aquele tipo de morte, nós chamamos morte anunciada, quando alguém é vítima de uma doença terminal e que vai judiando da pessoa até que ela venha extinguir o seu único fôlego de vida. Próximo: graça na desgraça. O próximo texto, Salmo 30, verso 5, diz assim: estou usando a nova tradução da linguagem de hoje. A sua ira, referindo-se à ira de Deus, a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para toda a vida. Amém? A ira de Deus, se é que nós podemos usar esse termo, como a Bíblia está dizendo aqui, a sua ira é só por um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Isso quer dizer que a misericórdia de Deus excede em muito as desgraças que por alguma razão